Aí, tá tudo bem, não é? Tá Está tudo sim, ok? Adilson. Só confirme alguém. Ótimo. Então, muito Ah, boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Adilson de Oliveira, sou especialista em clínica neurocirúrgica. É sempre uma alegria poder compartilhar com colegas de profissão algum conhecimento, de modo a melhorar o atendimento dos nossos pacientinhos. Alguns de vocês eu já conheço, outros não. Fico muito feliz por estarem aqui, quase 40 pessoas no domingo, para falar de um tema científico que tem a ver com atendimento aos pacientes. Eu gostaria de convidá-los a ficarem o mais à vontade possível. Podem perguntar-me o que quiserem, quando quiserem, e se souber eu respondo, se eu não souber, aí a gente dá um jeito de ver quem sabe. Tá bom? Então não vou enrolar muito mais, vou começar. Bom, então, o tema de hoje é o que não fazer no atendimento ao paciente com traumatismo crânioencefálico. Primeira coisa que eu gostaria logo de comentar é no título. Esse o que não fazer, a gente escolheu exatamente porque, como é uma doença muito frequente, todas as pessoas têm uma ideia errônea que sabem bem o que estão a fazer, mas isso não é tão verdade assim. E a segunda coisa que eu gostaria de comentar é que TCE, em rigor, é traumatismo crânioencefálico. Trauma refere-se primariamente a psicológico. Então, em rigor, é traumatismo e não trauma. Bom, infelizmente não estou sendo pago para fazer essa apresentação. Se alguém tiver aí algum valor, pode dar. Não tenho qualquer conflito de interesse relacionado a essa aula. Os meus vínculos atuais são esse aqui. Sou médico assistente na Clínica Girassol. É um vínculo remunerado. Sou pesquisador do grupo de neuros periféricos da USP e sou doutorando em ciências neurológicas lá também. É um vínculo não remunerado. A pesquisa às vezes tem algum financiamento, mas não é em rigor remuneração. Sou pesquisador associado do CEDUMED, da Universidade Agostinho Neto, sou editor da Revista Angolana de Ciências de Saúde e sou médico no consultório catedrático, que é um vínculo remunerado. Bom, sempre mostro esse slide com essa frase de Hipócrates: honre teu mestre como os teus pais. Esses realmente são meus dois grandes mestres, professor Roberto Sérgio Martins e professor Mário Gilberto Siqueira. O professor Roberto Sérgio Martins é uma entidade, é professor livre-docente de nervos periféricos na USP, e o professor Mário Gilberto Siqueira, meu mentor e meu orientador de doutorado. Eles são meus dois grandes expoentes e sempre faço questão de honrá-los. Bom, tudo que eu for dizer aqui, a menos que eu cite outra referência, é baseado nisso. Essa aqui é a guideline internacional para traumatismo craniano, é o Trauma Brain Foundation, tem 140 páginas falando tudo que a gente imaginar sobre TCE, está nesse guideline. Se dá soro, quantos ml, mete na UTI, não mete, dá fenitoide, qualquer coisa que você imaginar, eles também imaginaram e escreveram aqui. Então, tudo que eu falar está aqui. Nada é minha opinião, nada é da minha cabeça. Só Trauma Brain Foundation. Quando for outra referência bibliográfica, eu vou citar. Então, eu acho que como nós somos médicos, e pelo que entendi, quase todo mundo cirurgião, sei que tem algum outro colega que não é, eu acho que o jeito mais prático de discutirmos um tema é por casos. Então, esses casos são todos eles reais, todos eles vivenciados por mim, e é o melhor jeito que eu achei da gente dirigir a nossa conversa e em cada caso ilustrativo aproveitar e discutir alguns aspectos então relacionados ao traumatismo craniano. Então, o primeiro caso... Em bolas. Então, o portão a bater. O primeiro pacientinho tem 46 anos, é um homem, e caiu de 5 metros. Teve perda de consciência e vômitos no local. Foi ao hospital. Consegue fechar o microfone da outra pessoa que está aí aberto? vou já fechar, Adilson. Pois. Foi levado ao hospital de ambulância. Na entrada, esse ECG, a escala de coma de Glasgow, a admissão, era de 14 pontos.
O pacientinho tinha uma amnésia lacunar, isso quer dizer que lembrava tudo antes e tudo depois, e tinha um momento específico que não lembrava. O paciente ficou no hospital e durante a noite teve uma piora do nível de consciência e foi entubado, realizado TC de crânio e encaminhado para o pronto-socorro. Então, a primeira discussão desse pacientinho, que eu queria trazer aqui para vocês, o que não fazer nesse caso, para a gente poder discutir o que não fazer, a gente tem que ver alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Primeiro é a classificação do traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico classifica-se em leve, moderado e grave. A armadilha dessa classificação é que esse score, esse nome leve, moderado e grave, não tem em conta o mecanismo do traumatismo. Só tem em conta o Glasgow. Ou seja, se você cai da sua própria altura, está em Glasgow 14, é um traumatismo leve. Se outra pessoa é atropelada por um caminhão e também está em Glasgow 14, também é um traumatismo leve. Não tem em conta a energia cinética, não tem em conta o mecanismo, só o Glasgow. Se você tem 70 anos, é hipertenso, diabético e anticoagulado, está em Glasgow 15, é leve. O outro que tem 20 anos, rígido, também é leve. Então, o que não deve se fazer nesses pacientes são duas coisas. Primeiro, não se deve ignorar o mecanismo da lesão, a energia cinética da lesão. Esse pacientinho aqui caiu de 5 metros. Isso aqui não é tranquilo, não. E esse pacientinho aqui teve vários sinais de alarme. Teve perda de consciência na cena, teve náusea, teve vômito, tem amnésia lacunar. Então, esse pacientinho aqui tem vários sinais de alarme. Para discutir o quê? Qual foi o principal lapso nesse atendimento inicial desse pacientinho? Foi uma decisão errada entre observação ou tomografia. Nem todo paciente merece tomografia. O traumatismo crânioencefálico leve, que é todo paciente que tem Glasgow 15, 14 e 13. Todos os pacientes com Glasgow 15, 14 e 13, em geral, não precisam de tomografia. Excepcionalmente precisam. Quando é que é excepcionalmente que eles precisam de tomografia? É quando tem sinais de alarme no traumatismo. Quais são os sinais de alarme no traumatismo? Perda de consciência, amnésia lacunar, que eu já falei o que é amnésia lacunar, náusea, vômito. Vômito, per si, só vomitar não é um sinal de alarme, porque vomitar é muito fácil. Mas tem um trabalho publicado em 2011 na revista Shields Nervous System, em crianças, que mostrava que quando o paciente vomitava mais do que 3 vezes, tinha lesão no crânio. Então, vômito persistente é um sinal de alarme. Tu vomitar uma vez, não tanto. Então, pacientes com morbidades associadas, principalmente morbidades que impliquem em trombose ou sangramento, paciente que estava com um Glasgow e piorou 2 pontos ou mais, e algum sinal indireto de fratura. Basta que o paciente apresente um desses para ele ganhar uma tomografia de crânio. Tá? Então, a primeira coisa a não fazer nesses casos, nesses pacientinhos, é guiar-se só pelo Glasgow. Chegou no teu plantão, o paciente está em Glasgow 15, ou o paciente está em Glasgow 14, não é nada, vai para casa ou fica apenas em observação, porque esse paciente pode sim ter uma lesão. E a segunda coisa que devemos ter em conta nesses pacientinhos é que muitas vezes eles fazem a tomografia e a tomografia é normal. A tomografia normal é uma coisa que deve ser vista com cuidado. Tomografia normal é perigosa. Por quê? Esse artigo aqui, que é um dos artigos mais clássicos da neurocirurgia, que é o artigo do Marshall, que é nova classificação do traumatismo craniano baseado na tomografia, e é a classificação que nós usamos até hoje. Quando nós olhamos uma tomografia de um paciente que teve traumatismo, nós sempre classificamos qual é o Marshall, 1, 2, 3 ou 4. O Marshall 1 é tomografia normal. E olha para aqui, esses pacientes Marshall 1, esses pacientes que têm tomografia normal, 10% morrem.
Morrem por quê? Porque esse normal ou é um normal temporário ou é um aparentemente normal. Então, pacientes com tomografia normal, mas com mecanismo de alta energia, com sinais de alarme no trauma, com morbidades associadas, devem ficar em observação 6 a 12 horas no hospital, mesmo que o paciente esteja em 15 e a tomografia normal não dê alta na hora. Isso é algo que não se deve fazer. Então, esse paciente, por exemplo, que caiu de 5 metros, primeiro erro, primeira coisa que não deve se fazer é não deixar de fazer tomografia. E a segunda coisa que não deve se fazer é, se a tomografia for normal, não dar alta, observar 6 a 12 horas. Então, quando finalmente esse paciente fez a tomografia, essa é a catástrofe que apareceu. Para quem é menos treinado, isso é uma tomografia de crânio, está num corte axial, sem contraste. Como podem ver aqui, o corte é mais ou menos a nível do olho, né, da órbita, e aqui do lado direito, na região parietal, conseguimos ver uma imagem hiperdensa, biconvexa, empurrando o cérebro para o outro lado, desvio importante das estruturas da linha mediana. Essa imagem é muito sugestiva de um hematoma epidural. Hematoma epidural é muito associado à fratura. Então, você olha a janela óssea e vê que realmente aqui tem uma fratura com afundamento. Aqui é só para mostrar que tem um desvio das estruturas da linha mediana de 2 centímetros, que é muito, né? O desvio é grave a partir de 6 milímetros. E aqui é uma imagem intraoperatória, esse paciente foi submetido a exérese desse hematoma. E aqui é um trabalho que nós publicamos na Surgical Neurology International, uma das revistas com maior fator de impacto da neurocirurgia, discutindo um paciente que tinha uma imagem parecida a essa, uma lente biconvexa do lado oposto, mas que não era um hematoma subdural. Parecia ser, mas não é. Era um hematoma, não era um hematoma epidural, era subdural. Então é um casinho interessante, se alguém tiver interesse em procurar, pode procurá-lo ou pelo título ou escaneando esse QR Code aqui, já cai direto no artigo. Alguém tem algum comentário nesse primeiro casinho, alguma coisa a dizer? Alguma vivência parecida? Ou preferem que seja tudo no fim? Eu acho que, Adilson, melhor ser tudo no fim, para discutirmos paulatinamente. Tá bom, então bora. Vamos para cima. Seguir o jogo, então. Bom, pacientinho ilustrativo número 2 é um homem de 20 anos, teve um acidente de carro versus moto. O mestre da moto estava usando o capacete. No local, o paciente tinha um Glasgow Coma Scale de 10, então estava em Glasgow 10, estava estável do ponto de vista hemodinâmico. Foi levado ao pronto-socorro do hospital local. E quando chegou a nossa observação, esta era a avaliação inicial do trauma nele, né, que é uma avaliação que é feita não por um neurocirurgião, é feita por um cirurgião geral ou por qualquer médico que estiver atendendo a porta, né. Então, de via aérea, o paciente estava em prancha rígida, colar cervical, intubado, a ausculta pulmonar era boa, saturação boa, frequência respiratória 12, frequência cardíaca boa, pressão arterial boa, pelve estável, FEST negativo. No local do traumatismo tinha Glasgow 10, na avaliação no hospital já tinha Glasgow 7, estava com a pupila anisocórica, a pupila esquerda era maior que a pupila direita, e o dorso estava livre. Então, o que não deve se fazer nesses pacientinhos? Esse paciente aqui é um paciente que deve soar todos os alarmes do hospital. Por quê? Isso é outra doença. Não tem nada a ver com o primeiro paciente. Isso aqui é um traumatismo crânioencefálico grave. Traumatismo crânioencefálico grave, que é todo paciente que tem o Glasgow 8 ou menos,
É uma doença perigosíssima, uma mortalidade altíssima e que atinge pacientes muito, muito jovens. Então, precisa ter cuidado com essa doença. Então, o que é que não deve se fazer nesses casos? Vamos lá, letra por letra do atendimento inicial do traumatismo. Primeiro, não deve-se tirar o colar cervical desses pacientes antes de ter um exame de imagem da cervical. Ponto. Deve-se tirar a prancha rígida com mobilização em bloco o mais rápido possível, porque a prancha causa lesões. Tá? Deve-se manter a monitorização respiratória contínua e ficar atento a sinais de alterações de ritmos respiratórios. Deve-se manter pressão de perfusão cerebral ótima. Se queda da pressão arterial, deve-se iniciar droga vasoativa de imediato, ou seja, se a pressão sistólica for menor que 90, deve-se iniciar droga vasoativa de imediato. Constatada a anisocoria, deve ser ativado o mais rápido possível o neurocirurgião. Existem hospitais em que o neurocirurgião fica lá, existem hospitais em que o neurocirurgião fica de chamada. Em qualquer um dos casos, ele deve ser avisado que chegou um traumatismo crânioencefálico grave e anisocórico. Aqui é para justificar um pouco, com dados nacionais, inclusive, isso é um trabalho nacional. Nós somos os autores do trabalho, é o único trabalho angolano que temos sobre traumatismo crânioencefálico. Esse trabalho mostra algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa muito interessante que eu queria mostrar aqui para vocês é, esse paciente aqui é uma doença gravíssima. Aqui, a Organização Mundial da Saúde diz que o traumatismo crânioencefálico vai ser a terceira maior causa de morte no mundo e a primeira maior causa de morte por trauma até 2030, não falta muito, em 9 anos. Outra coisa é que nesse trabalho nós estimamos que em Angola existem 224 mil traumatismos cranianos. É uma incidência muito grande, e 48 mil só em Luanda. Então, é uma doença gravíssima, gravíssima, gravíssima. E outra coisa que precisa ver, porque essa é uma doença gravíssima, é que o traumatismo crânioencefálico é a segunda maior causa de morte em Angola. E nesse nosso trabalho, a taxa de mortalidade foi 35% quase. Então, 1/3 dos pacientes que entram com traumatismo crânioencefálico, eles vão morrer. Então, precisa ficar muito atento a esses pacientes. Então, esse paciente foi submetido a exame de imagem. Essa é a tomografia do crânio, corte axial. De realce, o que temos é um hematoma subdural agudo, frontotemporoparieto occipital à esquerda, um desvio muito importante das estruturas da linha mediana, como podemos ver aqui. Aqui no corte axial podemos ver as mesmas lesões. E aqui a abordagem do paciente por craniectomia descompressiva e exérese do hematoma, inserção do monitor de PIC, monitorização da pressão intracraniana. No início da cirurgia, a pressão intracraniana estava em 32, lembrar que o normal, o máximo normal é 20, aqui estava em 32, com uma complacência de 8. Após retirada do osso, já baixou para 19, e no fim da cirurgia já estava em 13, que é completamente normal. Adilson, desculpa só, por favor, desliguem os seus microfones. Colegas, por favor, liguem os microfones. Adilson, pode continuar. Posso prosseguir, né? Então, aqui ao final do procedimento já estava em 8, que é o normal, e aqui um artigo publicado na revista Sensors, que é uma revista de alto impacto, fator de impacto acima de 6, só para fazer algumas considerações sobre a pressão intracraniana. Basicamente, dentro da cabeça tem 3 coisas só. Tem o cérebro, tem o líquido cefalorraquidiano e tem o sangue, que é arterial ou venoso. O cérebro é 80% do que está lá. Quando temos...
Ele foi para uma... Adilson, tu Então és o depois isso aqui. anfitrião. Por favor, torna-me de novo o anfitrião, que eu vou começar a desligar os microfones das pessoas. Por favor. Queres que eu te torne anfitrião? Isso, Eu é que estou por como favor. anfitrião. Sim, estás como anfitrião. Podes continuar a partilhar e me tornar como anfitrião. Aham, já vou lá. Já está. Obrigado, Adilson. Eu estava a dizer, continuar. quando tem alguma coisa estranha na cabeça, essa pressão se aumenta e a gente pode monitorizar essa pressão colocando um catéter como um sensor. Esse catéter pode ficar em qualquer local do cérebro, dentro do parênquima, dentro do ventrículo, epidural ou subdural, sendo que o mais fidedigno, o gold standard, dentro da ventricular. E se vocês tiverem nas vossas unidades um monitor que mostra isso, essa é a onda normal, P1 representa a sístole, 2 a diástole e P3 a complacência cerebral, ou seja, quando temos a sístole, a pressão cerebral aumenta fisiologicamente, na diástole diminui fisiologicamente, e tem uma terceira onda que é a complacência cerebral reagindo a essas duas coisas. Sempre que tem um aumento de mais de 2/3 de P2 em relação a P1 é patológico. Então, qualquer uma dessas outras ondas é patológica, é anormal. O casinho número 3, então, é um pacientinho mais novo ainda, um pacientinho de 18 anos, masculino também, teve um ferimento por projétil de arma de fogo na cabeça, que é uma situação drástica, né? Foi levado ao hospital 45 minutos depois, estava em coma já, Glasgow 7, foi entubado, feito a tomografia e transferido para outro hospital com neurocirurgião. Aqui, na avaliação primária, o paciente já estava entubado, em decolar cervical, a frequência respiratória e a saturação estavam ok, estava com tendência à hipertensão, que nesse caso é normal, ou é positivo, face negativo, que era esperado, já que foi um tiro na cabeça. O paciente estava já sedado, em Ramsay 6, a pupila direita estava miótica e fotorreagente, o orifício de entrada da bala foi na órbita esquerda, não havia buraco de saída. O que não fazer nesses casos de projétil de arma de fogo? A primeira coisa que não se deve fazer é supervalorizar o tiro. Isso aqui é um traumatismo crânioencefálico grave, como um atropelamento, como uma queda de altura. Então, não devemos cair na tentação de hipervalorizar o tiro. Tirar a bala não salva o paciente. Então, devemos atender ele como um TCE grave, valorizar o ATLS. Segunda coisa que não se deve fazer nesses pacientes vítimas de projétil de arma de fogo é, ainda que aparentemente superficial, principalmente que às vezes fica superficial no orifício de saída, não tentar retirar o projétil fora de uma cirurgia. Isso vai terminar em catástrofe com certeza. E não pular nenhuma etapa do ATLS. Então, como esse paciente já estava em Glasgow 7, já estava em coma, queria aproveitar esse caso para mostrar algumas coisas. Primeiro, essa é a escala de coma de Glasgow anterior. Ela foi publicada em 74 no The Lancet, pelo grupo do professor Tisdale, e atualmente já existe outra, que acho que os colegas já conhecem, foi publicado pelo mesmo grupo, professor Tisdale, no Journal of Neurosurgery, que é o Glasgow P, é o Glasgow mais pupila. O que esse trabalho mostrou? Mostrou que 2 pacientes com o mesmo Glasgow, mas diferentes pupilas, têm diferentes desfechos. Então, o pior paciente que existe é o Glasgow 3. Se vocês olharem aqui, o paciente com Glasgow 3, aqui é o número de pupilas que reagem, ou seja, o número de pupilas que estão normais, que você joga a luz e ela fecha. O paciente que tem Glasgow 3 e as 2 pupilas estão normais, a mortalidade dele em 6 meses era 28%. Agora, o paciente que estava em Glasgow 3 e uma pupila estava normal, a outra anormal, ou seja, Glasgow 3 anisocórico, a sua mortalidade era 47%.
E, surpreendentemente, ao contrário do que nós pensamos da nossa vivência, que os pacientes com Glasgow 3 todos morrem, eu sempre falo assim, não, você já viu 11 mil pacientes? Não. Então isso aí é um viés. Ao contrário do que nós pensamos, que os pacientes com Glasgow 3 todos morrem, 600 pacientes com Glasgow 3, com as duas pupilas normais, a mortalidade foi 75%, ou seja, 25% desses pacientes com Glasgow 3, pupila médio fixa, não morreram. E não é que não morreram naquele dia, isso aqui é mortalidade em 6 meses. Não morreram mesmo, saíram do hospital e 6 meses depois estavam vivos. Então, não é para jogar a toalha ao tapete. E aqui é só para lembrar os colegas que se virem alguém a classificar o paciente como Glasgow 1, antes de jogarem a pedra, vejam se ele não está usando o Glasgow P, que é 1 com duas pupilas não reagentes. Então, hoje em dia, existe o Glasgow e o Glasgow P. O Trauma Brain Foundation continua a usar o Glasgow, então o que se usa ainda é o Glasgow, mas existe o Glasgow P e também é válido. Então, esse é o pacientinho do tiro. O tiro entrou aqui na órbita esquerda, destruiu tudo que tinha a destruir e alojou-se mais ou menos aqui. Essas imagens hiperdensas são estilhaços, isso aqui são hematomas contusionais. Isso é a mesma imagem em janela óssea, mostrando a destruição da região orbitária esquerda toda, os estilhaços dispersos. Isso aqui é algo que é obrigatório, nunca deve se deixar de fazer. Sempre que se tem um ferimento penetrante, faca, katana, tiro, qualquer coisa que entrou no crânio, é imprudente a gente não fazer um estudo de vasos, uma angiotomografia, para ver se o projétil não atravessou nenhum vaso importante. Aqui dá para ver que o projétil ficou impactado no outro lado e o paciente não foi submetido à cirurgia. E essa é a abordagem do paciente, uma abordagem bicoronal, uma incisão que a gente sai de um lado para o outro da cabeça. Isso aqui é uma cabeceira que a gente usa para fixar o paciente durante a cirurgia. Aqui estou mostrando o orifício de entrada desse lado, a equimose periorbitária, o famoso sinal de Guaxinim, ou sinal dos óculos escuros. E aqui a tomografia pós-operatória. A primeira coisa que quem vê essa tomografia pós-operatória pode pensar é: Adilson, você é um preguiçoso, porque o tiro continua dentro da cabeça do paciente. Mas não faz parte dos objetivos da cirurgia e nem muda o desfecho do paciente você retirar a bala. A bala só deve ser retirada em 3 situações. Primeira situação, se está muito fácil de retirar. Segunda situação, se está no sistema ventricular. E terceira situação, se já houve documentação de migração do projétil ou se o paciente está com crise convulsiva refratária por conta desse projétil. Fora isso, só piora o prognóstico do paciente você destruir o cérebro dele para tirar esse pedacinho de bala. Então, a bala realmente deve ficar, não se deve ir atrás dele. O objetivo da cirurgia é correção de envoltórios. O que é correção de envoltórios? Fechar tudo que a bala abriu. Só isso. E o tiro é mesmo uma situação mortal, tirando ou não a bala. Essa é uma referência importante, é um livro de neurologia muito importante. Tem um capítulo sobre tiros na cabeça. E que a gente vê aqui o quê? Quando uma pessoa apanha um tiro na cabeça, na hora, 76% das pessoas morrem. Entrando no hospital, morrem mais 16%. Só 8% estão vivos. Só 8% das pessoas que apanham um tiro na cabeça vivem. Desses 8%, 4% operados, outros 4% não. Então, a cirurgia não salva pessoas com tiro na cabeça. O que salva é os outros entornos, onde foi o tiro, que idade tem, o tempo, tudo isso. Isso aqui é para mostrar desse livro mesmo, durante a Guerra da Coreia, que a gente descobriu que só desbridar e lavar é a mesma coisa do que buscar o fragmento, ou até melhor. Bom, pessoal, trouxe esses 3 casinhos para a gente discutir a abordagem de pacientes com traumatismo crânioencefálico leve e grave, coisas que devemos não fazer. Estou aberto a perguntas e comentários para discutirmos então o tema. Obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, Adilson, pela apresentação sucinta e esclarecedora. Pude aprender, eu acho que como a aula ficou gravada, ainda vou continuar a ver para poder aprender ainda mais. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário por fazer, algum acréscimo. Sei que na nossa sala
Nós temos